Imagine uma cidade onde os governantes exibiam corpos empalados em suas muralhas, como troféu de suas vitórias. Onde mulheres eram forçadas a participar de rituais nos templos, cerimônias tão perturbadoras que apenas ouvi-las faria qualquer um estremecer. Essa cidade, de práticas cruéis e uma moral distorcida, era Nínive, uma metrópole onde a elite mantinha haréns com centenas de mulheres e onde a tortura era celebrada como uma virtude. Os próprios reis, orgulhosos de suas barbaridades, mandavam esculpir seus feitos de violência nas paredes dos palácios. O que acontecia por trás das imponentes muralhas de 30 metros de altura era tão grotesco que Deus precisou intervir pessoalmente. Neste vídeo, você vai conhecer a história chocante de Nínive, a cidade chamada de Cidade de Sangue pela Bíblia. Uma história que pode ser mais relevante para os dias de hoje do que você imagina. Comente abaixo de onde você está assistindo, qual sua cidade, e descubra se ela tem algo em comum com Nínive. Para entender o que Nínive realmente representava, é fundamental conhecer a sua localização e origem. Imagine-se nas férteis terras do norte do atual Iraque, próxima à moderna cidade de Mossul. Ali se erguia uma das maiores cidades do mundo antigo, construída estrategicamente às margens do imponente rio Tigre. Esse rio não era apenas uma via de transporte, era uma fonte de vida que transformou uma região árida em um verdadeiro oásis. As águas do Tigre garantiam a sobrevivência da população, além de irrigar os campos e facilitar o comércio com terras distantes. No início, Nínive não era mais uma cidade comum na região da Mesopotâmia. Mas com o passar dos séculos, a cidade cresceu e se desenvolveu, tornando-se coração de um dos maiores impérios do mundo antigo. Por volta de 700 a.C., sob o comando do rei Senaqueribe, Nínive atingiu seu auge, tornando-se a capital do Império Assírio. E o que aconteceu a seguir foi realmente notável. Imagine uma cidade com largas avenidas pavimentadas, palácios grandiosos adornados com relevos que contavam histórias de vitórias e poder. Os jardins suspensos de Nínive eram tão impressionantes que rivalizavam com os famosos jardins da Babilônia. O sistema de abastecimento de água da cidade era uma obra-prima da engenharia. Através de aquedutos e canais, a água do rio Tigre era distribuída por toda a cidade, garantindo acesso à água potável para todos. Os agricultores da região utilizavam métodos avançados de irrigação, permitindo o cultivo de uma vasta gama de produtos agrícolas. Nínive também se destacava como um importante centro comercial, onde mercadores de todos os cantos do mundo antigo, desde o Mediterrâneo até o Golfo Pérsico, convergiam para fazer negócios. Nas ruas da cidade, era possível encontrar produtos exóticos como ouro, marfim, especiarias e tecidos finos. Além de sua grandeza comercial, Nínive também se tornava um centro de conhecimento. O rei Assurbanipal construiu uma das maiores bibliotecas do mundo antigo, reunindo milhares de tábuas de argila com textos sobre medicina, astronomia, literatura e religião. A cidade possuía muralhas que formavam um circuito de aproximadamente 12 quilômetros, protegendo uma área capaz de abrigar centenas de milhares de pessoas, um feito impressionante para a época, quando a maioria da cidade tinha apenas algumas dezenas de milhares de habitantes. Se esta história te tocou, comente abaixo. Jesus é maior. Assim como Deus transformou uma cidade inteira através de um profeta, Ele pode transformar sua vida hoje por meio de Jesus Cristo. Não se esqueça de curtir este vídeo para que mais pessoas possam conhecer o poder transformador de Deus. Porém, não se engane, amados. Por trás de toda essa prosperidade e grandiosidade, existia um lado sombrio que precisamos conhecer. No próximo capítulo, vamos descobrir como o povo de Nínive usou sua riqueza e poder de maneira que entristeceu profundamente o coração de Deus. Uma história cheia de lições valiosas que ainda ressoam até os dias de hoje. Ao entrar nos aspectos mais obscuros de Nínive, podemos entender melhor porque Deus precisou intervir de forma tão dramática naquela cidade. Por trás de toda a sua grandiosidade, existia um sistema religioso que afastava as pessoas do verdadeiro Deus. No coração de Nínive, erguiam-se enormes templos dedicados a vários deuses, sendo o mais importante dedicado a Ishtar, a deusa do amor e da guerra. Imagine o caos espiritual que isso representava. Uma mesma divindade simbolizava tanto o amor quanto a destruição. Além de Ishtar, os ninivitas também adoravam Nabu, o deus da sabedoria e da escrita, e Shamash, o deus do sol e da justiça.
O livro de Ná revela a verdade sobre essas práticas, comparando a cidade a uma prostituta sedutora, mestre das feitiçarias, mostrando como a idolatria corrompia totalmente aquela sociedade. Os templos não eram apenas locais de adoração, mas centros onde rituais repulsivos e abomináveis a Deus aconteciam livremente. O mais triste de tudo era como essas práticas afetavam o cotidiano das pessoas. Os ninivitas acreditavam que precisavam realizar rituais complicados para agradar suas divindades, realizando cerimônias no templo de Shar que mesclavam adoração com práticas imorais. Eles eram enganados, acreditando que estavam servindo aos deuses, enquanto, na verdade, se afastavam cada vez mais do Criador. A estrutura urbana de Nínive refletia essa devoção distorcida. As grandes avenidas da cidade levavam aos templos principais, e a famosa Porta de Nínive, uma monumental construção, era decorada com símbolos religiosos e imagens dos deuses assírios. Os palácios reais possuíam capelas dedicadas a essas divindades, demonstrando como a religião e o poder político estavam intimamente entrelaçados. Mas o mais sombrio de tudo era o tratamento dispensado aos mais vulneráveis, o que revelava ainda mais a perversão daquela sociedade. Em Não 3:01, a cidade de Nínive é descrita como uma cidade sanguinária, cheia de mentiras e roubo. Os mais pobres eram oprimidos, os estrangeiros maltratados e a violência era vista como uma ação agradável aos deuses. O Império Assírio ficou famoso pela crueldade com os povos conquistados, frequentemente escravizando populações inteiras. O profeta não revela que a corrupção havia permeado todos os níveis da sociedade, desde os altos oficiais do palácio até os comerciantes mais simples. Práticas condenadas por Deus se tornaram normais, como a exploração dos pobres, a violência contra os indefesos e a ganância desmedida. Isso tudo era visto como parte do cotidiano. Arqueólogos descobriram relevos nas paredes dos palácios assírios, mostrando como tratavam seus prisioneiros. Essas imagens perturbadoras nos ajudam a compreender por que Deus chamou Nínive de cidade de sangue. A elite militar se orgulhava de sua brutalidade, considerando-a uma forma de honrar seus deuses guerreiros. As largas avenidas de Nínive, que poderiam ser locais de justiça e prosperidade para todos, tornaram-se símbolos de opressão. Os mercados, que deveriam ser espaços de comércio justo, se transformaram em lugares onde os ricos exploravam os pobres. E os templos, que poderiam ter aproximado o povo do verdadeiro Deus, se tornaram centros de práticas que o entristeciam profundamente. Se você se pergunta como uma cidade tão próspera pode ter se desviado tanto do caminho de Deus, comente abaixo: Senhor, guarda meu coração. Isso demonstra o desejo de não cometer os mesmos erros dos ninivitas. Neste vídeo, você também vai descobrir como os poderosos de Nínive mantinham haréns com centenas de mulheres, como jovens eram forçadas a casamentos arranjados por interesses políticos, e o papel sombrio das sacerdotisas nos templos pagãos. Por trás das imponentes muralhas de Nínive, a vida pulsava com intensidade. As ruas movimentadas eram cheias de comerciantes negociando produtos de terras distantes, de sedas finas a especiarias exóticas. Os mercados eram centros vibrantes onde artesãos habilidosos produziam joias, cerâmicas e tecidos conhecidos por todo o mundo antigo. A agricultura prosperava em terras férteis ao redor da cidade, irrigadas por um complexo sistema de canais que se alimentava do rio Tigre. Agricultores cultivavam cevada, trigo, frutas e vegetais, abastecendo a população urbana. Nas oficinas, o som de martelos e cinzéis ecoava enquanto criavam obras de arte e metal, pedra e madeira. O sistema educacional de Nínive era avançado para sua época, com escolas de escribas onde jovens aprendiam a arte da escrita cuneiforme, matemática e literatura. A famosa biblioteca do rei Assurbanipal preservava milhares de tábuas de argila com conhecimentos sobre medicina, astronomia e história. No entanto, essa prosperidade escondia um lado sombrio. Nínive era o centro do poder militar assírio, uma força temida e conhecida por sua brutalidade calculada. O exército assírio utilizava táticas de terror psicológico para subjugar seus inimigos. Registros históricos e relevos em pedra revelam práticas terríveis, como o empalamento de prisioneiros e a deportação em massa de populações conquistadas. Os guerreiros assírios eram treinados desde jovens em técnicas avançadas de combate. O arsenal da cidade incluía sofisticadas máquinas de cerco, e suas táticas militares eram estudadas e temidas por todas as nações vizinhas. Nínive também mantinha um sistema de inteligência militar,
com espiões e mensageiros trazendo informações de todos os cantos do império. É neste cenário que encontramos a narrativa bíblica de Nínive. O livro de Jonas descreve um momento crucial, quando Deus enviou o profeta Jonas para pregar na cidade. Naquele momento, Nínive estava no auge de seu poder, mas também de sua maldade. A população, descrita como tendo mais de 120 mil pessoas que não sabiam discernir entre sua mão direita e esquerda, simbolizava sua condição espiritual. A mensagem de Jonas foi clara. Em 40 dias, Nínive seria destruída. No entanto, o que aconteceu foi surpreendente. Desde o rei até o mais simples cidadão, todos se voltaram para Deus em arrependimento. Eles jejuaram, vestiram-se de saco, sinais de uma transformação interna profunda. Diante desse arrependimento genuíno, Deus demonstrou sua misericórdia e poupou a cidade. No entanto, as profecias de Naum e Isaías revelam que essa mudança não foi duradoura. Naum descreve Nínive como uma cidade sanguinária, cheia de mentiras e roubos, e suas profecias prevêem que a cidade retornaria aos seus caminhos perversos, o que eventualmente levaria à sua destruição. Isaías também inclui Nínive entre as nações que enfrentariam o juízo divino, destacando como seu orgulho e violência levariam à sua queda. Se este vídeo está abrindo seus olhos para entender melhor a história bíblica, comente: a palavra de Deus é vida. No próximo capítulo, vamos explorar um aspecto ainda mais surpreendente da vida em Nínive, como as mulheres viviam nessa sociedade e as práticas obscuras que aconteciam nos templos da cidade. A história revelada pelos arqueólogos sobre a vida das mulheres em Nínive revela uma sociedade profundamente desigual. Registros encontrados nas tábuas de argila da biblioteca de Assurbanipal mostram como as relações entre homens e mulheres eram estruturadas, revelando um retrato detalhado da vida feminina na época. Na sociedade assíria, a posição social de uma mulher era determinada principalmente pela sua relação com os homens de sua família. O sistema patriarcal estava profundamente enraizado e as mulheres eram vistas como propriedade, primeiro de seus pais, depois de seus maridos. Isso se refletia nas leis e costumes da cidade, que concediam aos homens autoridade quase total sobre as decisões familiares. As descobertas arqueológicas revelam uma clara distinção entre as classes sociais femininas. No topo estavam as mulheres da realeza e da nobreza. A rainha e as esposas dos altos oficiais viviam no luxuoso palácio real e desfrutavam de certos privilégios. No entanto, até para essas mulheres privilegiadas, a vida era marcada por limitações. Os casamentos eram arranjados como alianças políticas e o valor de uma mulher da nobreza era frequentemente medido por sua capacidade de gerar herdeiros masculinos. A poligamia era comum entre a elite de Nínive. Os reis assírios mantinham haréns reais como símbolo de poder e status. Registros históricos indicam que o Palácio Real possuía uma ala conhecida como a Casa das Mulheres, onde viviam as esposas secundárias e concubinas do rei. Este sistema refletia a desigualdade fundamental da sociedade assíria. Para as mulheres das classes mais baixas, a realidade era ainda mais restritiva. Seu dia a dia se dedicava ao trabalho doméstico, ao cuidado dos filhos e, em alguns casos, ao trabalho nos campos. Os textos encontrados nos dizem que essas mulheres tinham pouca ou nenhuma autonomia sobre suas vidas. Casamentos eram arranjados por suas famílias, muitas vezes sem consentimento delas e, frequentemente, ainda muito jovens. Uma característica particular de Nínive era a presença de sacerdotisas nos templos. No entanto, essa posição religiosa não significava, necessariamente, maior liberdade ou status social. As sacerdotisas estavam subordinadas a uma hierarquia religiosa dominada por homens. Suas funções eram rigidamente controladas pelos sacerdotes principais. Relés e esculturas de Nínive mostram as mulheres sendo retratadas na arte oficial, principalmente em contextos domésticos ou como parte de procissões religiosas, enquanto os homens eram mostrados em cenas de batalha, caça e rituais importantes. Isso reflete claramente os papéis sociais estabelecidos na sociedade assíria. Se você ainda está assistindo, é porque Deus tem um propósito para você. Comente abaixo: Jesus está voltando. No próximo capítulo, vamos revelar práticas ainda mais sombrias que aconteciam nos templos de Nínive, mostrando como a sociedade assíria misturava violência com religião de uma forma que chocaria qualquer um nos dias de hoje.
Registros históricos e arqueológicos revelam o lado mais sombrio dessa sociedade, documentado em detalhes através de relevos e textos assírios. As paredes dos palácios de Nínive contavam uma história que os próprios governantes desejavam preservar. Embora hoje essas práticas possam nos parecer perturbadoras, o exército assírio desenvolveu um complexo sistema de terror psicológico. Os relevos encontrados no Palácio Norte mostram cenas de prisioneiros sendo torturados publicamente. Essas representações não eram simbólicas, mas sim registros históricos usados pelos assírios para documentar sua força. Arqueólogos descobriram inscrições que detalham como essas práticas faziam parte de uma estratégia militar calculada para desencorajar revoltas. A religião em Nínive estava profundamente ligada ao poder do Estado. O Templo de Ishtar, cujas ruínas foram descobertas por arqueólogos, era um dos maiores centros religiosos da cidade. Tábuas cuneiformes encontradas no local descrevem rituais elaborados em homenagem a deus Ishtar, chamada nos textos antigos de Rainha do Céu e da Terra. Sendo adorada por meio de cerimônias que combinavam elementos religiosos com práticas relacionadas ao seu papel como divindade da guerra e da fertilidade. A biblioteca de Assurbanipal, descoberta nas ruínas de Nínive, contém milhares de tábuas cuneiformes que documentam práticas religiosas assírias. Entre essas, há referências a rituais de purificação nos templos, incluindo sacrifícios de animais, descritos nos textos religiosos preservados na biblioteca. Esses textos também mencionam cerimônias realizadas antes das campanhas militares, visando conquistar o favor divino para as batalhas. A estrutura social de Nínive permitia que a elite exercesse um controle significativo sobre a população. Nos palácios, existiam salas específicas onde os reis assírios recebiam tributo e puniam aqueles que se rebelavam contra seu domínio. Relés mostram longas filas de prisioneiros e povos conquistados trazendo ofertas aos governantes assírios. Comente abaixo. Aprendi com a história se você entendeu como a sociedade de Nínive nos ensina sobre as consequências de uma civilização que se afasta dos princípios divinos. No próximo capítulo, veremos como toda essa estrutura de poder e violência levou à queda desta poderosa cidade. As descobertas arqueológicas em Nínive transformaram nossa compreensão da antiga civilização assíria. O Palácio de Sargão-I, revelado nas escavações, apresenta uma arquitetura impressionante com salões monumentais decorados com relevos em pedra. Esses painéis esculpidos contam histórias de batalhas, cerimônias religiosas e da vida cotidiana da realeza assíria. A biblioteca de Assurbanipal é considerada a primeira biblioteca sistemática da história. Arqueólogos descobriram mais de 30.000 tábuas de argila preservadas, contendo textos sobre medicina, astronomia, literatura e registros administrativos. Essa coleção extraordinária nos permite entender o alto nível de conhecimento que os ninivitas possuíam. Os relevos encontrados nos palácios são particularmente reveladores. Eles mostram cenas detalhadas de caçadas reais, campanhas militares e rituais religiosos. Cada escultura é uma janela para o passado, revelando desde os elaborados penteados e vestimentas até as táticas militares e as práticas culturais dos assírios. A história de Nínive nos ensina uma lição atemporal. Foi uma cidade que alcançou o auge do poder mundial, com riquezas imensas e conhecimento avançado, mas sua grandeza material contrastava com sua decadência moral. A mesma cidade que produziu obras de arte magníficas e textos científicos também foi palco de crueldade e injustiça. Esta história bíblica nos mostra que o verdadeiro progresso de uma civilização não pode ser medido apenas por suas conquistas materiais. Nínive tinha poder, riqueza e conhecimento, mas faltava-lhe o mais importante, justiça e temor a Deus. Se a história de Nínive te impressionou, você precisa conhecer outra cidade que desafiou a Deus de uma maneira ainda mais chocante. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela agora e descubra como era a vida na Torre de Babel. Você ficará impressionado ao descobrir como aquele povo tentou alcançar os céus com suas próprias mãos, porque Deus teve que intervir de uma forma que mudou a história da humanidade para sempre. Clique agora mesmo.